membros do magistério. E profissionais mal remunerados são profissionais desestimulados, evidentemente, e profissionais desestimulados não rendem aquilo que poderiam render. Mas, deputado, nesses 8 anos de governo Luiz Henrique, essa trajetória, o Luiz Henrique é um político vencedor, Sim. O maior político de Santa Catarina. A educação não conseguiu trabalhar para que nós tivéssemos um piso em Santa Catarina, para que melhorasse a condição do trabalhador que faz a educação funcionar no nosso estado também? Pois é, Neri. Claro que o Luiz Henrique fez tudo o que pôde, deu melhorias, mas não pôde retirar da composição, da remuneração dos professores, todos aqueles penduricalhos que fazem com que o salário básico do professor catarinense seja desse tamanho. Muitas vezes os penduricalhos dão mais do que o salário básico. Mas o que o senhor quer dizer com penduricalho, para o povo entender? O que é esse penduricalho? São abonos, ao invés de te dar um percentual, dá um abono, porque o abono é igual para todos. Isso visa, evidentemente, fazer uma correção, achatar os que ganham mais, para poder levar os que ganham menos. O princípio é este. Contudo, causa e resulta em algumas injustiças, não é verdade? E aí nós estamos com a remuneração, se falar em remuneração, até que a remuneração é a soma do todo, certo? O básico e os penduricários. Então, Santa Catarina, a nível de Brasil, é um dos piores? Em termos de piso salarial, sim. E é o Estado, até porque o Estado achou que, a partir do governador, não é, a posição do secretário de Educação, não é, que também foi ouvido, de que haviam muitas dificuldades para colocar em prática da forma como veio e arguindo com inconstitucionalidade, dizendo de que não competia ao Congresso Nacional entrar nessa questão, tá certo? Então... Deputado, eu vou pegar a minha... Sabe, tem hora que tu tens vindo muito pouco na boca do povo. Tu sabe que quando começa a falar... Porque todos nós precisamos do professor, né? Nós precisamos do papai e da mamãe para dar educação, mas do professor para complementar essa educação. Sim. Então, quando eu falo de professor que é mal... Até a minha peruca está indo junto, não pode ir junto, a peruca tem que ficar aqui. Quando eu começo a falar de professor que é mal remunerado, e toda a vida o discurso, a gente sabe que é esse, e esses dias trouxe aí a imprensa nacional, que a educação, a saúde pública, a educação pública, a saúde pública, a segurança pública, são, com 8 anos de governo, claro que a coisa vem lá de trás, mas com esses 8 anos de governo Lula, a coisa também não andou como devia andar, essa que é a grande verdade. Então, por isso, deputado, que eu fico puto na cara, isso realmente deixa o cara puto, por quê? Porque o professor, depois do papai e da mamãe, é o próximo que nós temos sendo carregado. E eles tratam com tanto carinho, na grande maioria, evidentemente, que existem também as exceções que fazem suas lambanças, mas na grande maioria tratam com carinho, com dedicação, e para ser mal remunerado. Por isso que a educação... Agora não é, né, Neri, uma situação só de Santa Catarina ou de alguns poucos estados. Em geral, ela é muito ruim. Agora, alguns estados onde a situação ainda é pior, por causa de uma cultura que foi construída ao longo do tempo e que não dá, num período de governo, o Luiz não poderia ter feito uma reversão completa. É uma pena que não se conseguiu ainda, mas temos que continuar perseguindo uma remuneração mais justa para os profissionais grandes responsáveis por essa transformação. Há pouco eu defendi a educação como o único elemento capaz de mudar esse DNA da miséria, não é verdade? Contudo, há dificuldades, quer dizer, tem que se tomar medidas que muitas vezes encontram óbices muito grandes a partir da conjuntura como um todo, que não permite, por exemplo, agora vamos pegar isso aqui e transformar tudo em remuneração básica, porque aí tem outras implicações, porque aí em cima dessa remuneração que é básica incide no percentual de tempo de serviço, mas isso, então há uma série de limitações, uma série de óbices aí que não permite de uma hora para outra se transformar. E o senhor acredita que isso na frente pode ocorrer? Acho que sim, se o governante, os nossos governantes, apresentarem uma proposta que vá gradativamente colocando, mesmo que demore um pouco de tempo, mas é a única maneira de se fazer, porque querer transformar de uma hora para outra, a não ser que caísse, não é que se inventasse uma maneira de que o dinheiro... Não existe também milagre, né? Não existe milagre. Não existe milagre. Deputado, quando se fala em educação, eu lembro muito de família. E é uma coisa que eu deixei anotado aqui, porque o deputado João Matos, com 7 mandatos, imagina quanto tempo o senhor também ficou longe da família.
Porque mesmo que o senhor está todo final de semana nas bases, e evidentemente que vai em casa, mas o tempo que sobra para a família é muito pouco. E nesses 7 mandatos, o senhor também deve ter sido cobrado um pouquinho em casa, porque o senhor, como um homem que sempre trabalhou muito voltado ao povo, principalmente na área da educação, no parlamento brasileiro, no parlamento estadual, o senhor deixou a família também, com certeza, um pouquinho aquém daquilo que talvez merecesse de tratamento. Como é que é essa falta de ficar longe da família toda semana durante esses 7 mandatos, que não são 7 anos, são 30 anos de vida pública? Nesses 30 anos, realmente, a gente, em muitos momentos, esteve ausente. Mas eu tive uma grande parceira, a Lúcia, minha esposa, foi uma parceira extraordinária no sentido de fazer a parte dela, que sempre fez com muita competência, mas também amenizar um pouco essa ausência involuntária do pai. Agora, uma coisa eu fiz sempre, não descuidei-me. Sempre que eu tive a oportunidade de estar com a família, estivemos e vivemos intensamente. E eu procurei otimizar, procurei maximizar essas oportunidades. Tanto é que é muito comum, claro, com dificuldades que eu também tenho, não só origem, mas também não sou um homem de muitas posses, não é? Mas com um pouco de esforço, a gente costuma, de vez em quando. Anualmente nós temos um hábito, desde que eles eram pequenininhos, de fazer um passeio de família. Então, jogam, alugamos. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 3, tinha o quarto Kleber, que foi adotado, não é? Mas temos 3, eles são casados, o mais novo tem 37 anos, é rio-sulense de nascimento. Nasceu aqui? Aqui em Rio do Sul. Bairro Canoso? Bairro Canoso, então, o Joãozinho que puxou o pai na vocação política, né? Aliás, dá de 5 a 2 no velho, certo? É mesmo, é? Gosta, que é uma beleza. Mora em Navegantes? Mora em Navegantes e faz política praticamente 24 horas por dia. Mas, além do João, temos o Fábio, que é o mais velho. Fábio é o pai na profissão, apaixonado pelo magistério, apaixonado pela educação. Ele é professor tempo integral na FURB, foi coordenador da Faculdade de Fisioterapia da FURB por uns 6 anos. Foi fisioterapeuta também no Atlético, não foi? Foi por muito tempo responsável lá pelo departamento. Né? Isto. E temos a Fabiana, que não é a filha do meio, né? A nossa filha. Então, o João com 37, a Fabiana 38 e o Fábio com 39 anos. Eles nos deram 4 netos, temos 4 netos, 2 moças e 2 meninos, então na família tem gente de todas as idades. Né? Mas... E o Kleber foi o que... claro, eu acho que toda família que tiver esse amparo divino de poder ter uma adoção maravilhosa como você também teve, que foi o Kleber, que infelizmente por uma doença já está lá em cima com os nossos estimados Pedro Ivo, nosso Norte Pericete e tantos outros políticos da boa índole que estão lá. Mas o Kleber foi aquele garoto que veio depois, que o senhor e a Lúcia devem ter abraçado com tanto carinho, com tanta educação e que infelizmente a doença o levou. Mas foi através também disso tudo que o senhor trabalhou um projeto que imagina quantas famílias nesse Brasil, deputado João, com certeza, não estão hoje lembrando e agradecendo ao estimado deputado João Matos. O Nelson é que conta, eu quero entrar nessa, mas o Nelson, nosso presidente aqui do PMDB... Nelson dos Santos. O Nelson disse que chegou acho que na cidade de Recife. Aí viram a placa, Rio do Sul, Santa Catarina. E aí ele disse, o senhor é de Santa Catarina, o senhor conhece lá um deputado chamado João Matos? Eu disse, claro, é da minha região, eu sou eleitor dele, enfim... Leva um abraço para esse homem que mudou, quer dizer, transformou a vida de tantas crianças, etc., pela lei da adoção. Aí o Nelson conta de vez em quando essa passagem aí. Mas realmente foram, com certeza, agora algumas centenas de milhares, mas na continuidade alguns milhões de crianças e adolescentes brasileiros que serão beneficiados pela lei, não é verdade? Pela lei como um todo. Ali foi um pacote de ações que eu fiz a partir da morte do Kleber. Primeiro, criamos, com o apoio de alguns casais de pais adotivos, criamos a Associação Catarinense de Pais Adotivos, a ACAPA. Saímos da missa de 7º dia do falecimento do Kleber, lá no colégio onde ele estudava no Coração de Jesus de Florianópolis.
alguns casais, uns 10 casais, e fundamos essa associação. Depois, entrei com um projeto de lei instituindo o dia 25 de maio de cada ano como Dia Nacional da Adoção, com o propósito de transformar ou de criar uma data em torno da qual se começasse a discutir, certo, uma situação e começasse a se criar condições para a implantação de uma cultura definitiva de adoção no Brasil, nos moldes, nos padrões daqui tem países desenvolvidos do primeiro mundo, países do primeiro mundo. E o terceiro passo foi, agora nós vamos para o lance final, que é a Lei Nacional de Adoção. O Brasil não tem uma lei de adoção. A legislação de adoção no Brasil era muito pobre, era o que constava do ECA, mas era cheia de omissões, não é? Por mais que eu respeite o ECA, acho que ele cumpre o seu papel, mas no capítulo da adoção faltava muita coisa. Então, mas antes de entrar com o projeto de lei, precisava ter alavanca lá no Congresso. E aí propus a criação da Frente Parlamentar da Adoção, que reuniu 138 parlamentares entre deputados e senadores. E aí, para minha surpresa, puxa, quanta gente não é, se filiando à frente. Aí fui ver, fizemos um levantamento, mais de 50% eram pais adotivos. Então, isso estimulou e nos deu base para a gente, então, entrar com um projeto, discutir uma das leis mais importantes na área social e de inclusão social das últimas décadas, conforme foi definido pelo próprio Congresso Nacional recentemente, a Lei de Adoção Kleber Matos, ou a Lei número 12.010, de 3 de novembro de 2009. 2009, né? Que foi uma coisa realmente que veio mexer com o coração do povo brasileiro. O senhor falou tudo. Imagina se naquele número de deputados e senadores, praticamente 50% tinham filhos adotivos. Sim. Imagina só. Imagina a nível de Brasil. A nível de Brasil. E muitos que precisavam dessa regularização, desse trabalho mais fácil do trâmite, porque o trâmite sempre foi muito difícil. Eu sempre digo, Neri, o Kleber veio com a missão. Veio com a missão, né? Missão. Certo? Cheguei a me dizer, olha, João Matos, tu tem voz e voto. Tu me adotasse junto com a mãe, junto com os manos, como eles chamavam os irmãos, mas isso é pouco. Tu pode fazer muito mais do que isso, certo? Então, compra essa briga, ser a voz daqueles que não podem, certo? Cuja esperança de ter uma vida em família já há muito tempo desapareceu, ser voz desses. Eu entendi esse recado com a morte do Kleber e, sem dúvida nenhuma, foi o que aconteceu. Fiz, vesti a camisa, né? E tive a felicidade de ver coroado de pleno êxito esse esforço. E no dia 3 de agosto do ano passado, 2009, o presidente Lula sancionou a lei, que passou a produzir efeitos legais no dia 3 de novembro de 2009. E neste um ano de vigência foi feito um balanço, o quanto se avançou, o quanto evoluiu, o quanto agilizou, o quanto bem fez para tantas crianças e adolescentes, cuja esperança de ter um pai e uma mãe, ou alguém para chamar de pai e de mãe, realmente começou a ser reacendida em tantos pontos, nas ruas, onde muitos moram, ou nos abrigos, né, espalhados por esse Brasil afora. Deputado João, eleições de 2010. Já foi, outubro, veio o segundo turno para presidente da República, Colombo governador do primeiro turno, deputado Peninha, que ocupou esse espaço maravilhoso que o deputado João deixou tão arrumadinho para ele chegar ao Congresso Nacional. E a sua história não para por aí, evidentemente que sem mandato. Sim. Mas o senhor abriu mão de uma reeleição, que o senhor falou no começo do programa, que podia atingir a cifra de 150 mil votos, 160, 140, enfim, poderia ser um dos mais votados. O senhor tinha todo esse trabalho, mas o senhor abdicou de uma coisa que estava com as duas mãos com passarinhos guardado. E o senhor abriu a mão para os passarinhos voar e abrir esse espaço para o deputado Peninha, a eleição também do deputado Aldo Schneider, que com certeza vai ser uma das grandes revelações do nosso parlamento e na Assembleia Legislativa. Como é que você vê essa trajetória toda de culminar agora com o senhor abrindo esse espaço maravilhoso? Neri, há muito tempo eu pratiquei o discurso de que há necessidade de renovação, temos que ter sangue novo. Temos que dar oportunidade para que camadas mais jovens ingressem no processo. E não teria legitimidade nenhuma, e eu não teria mérito nenhum nas colocações, e também não fiz para ter mérito, não é? Mas não haveria mérito nenhum se eu não tivesse ficado apenas no discurso, não é?
E eu disse, não, está na hora de pôr em prática, vamos dar espaço para outros, não é? O sol nasceu para todos, né? Outro dia eu disse isso para alguém, eu disse, o sol nasceu para todos. Aí ele disse, e a sombra só para os espertos, né? E não dá para tapar só com a peneira. Não com a peneira. Não dá para tapar, né? Mas então, não é para ficar aliado, ficar ligado ao meu discurso,